Oi, eu sou a Dai, e o problema de Shingeki é que a ordem cronológica do anime é uma bagunça. Uma hora conta uma coisa, depois aquela coisa não era o que você pensava e tem mais coisa. Aí antes de acontecer algumas coisas, tem coisa que você não sabia e faz parte de um complexo de outras coisas. Então bora lá comigo, do começo, do comecinho. Muitos anos atrás, existia uma menina comum chamada Ymir, que morava tranquilamente em um pequeno vilarejo. Certo dia, sem avisos, essa tranquilidade é abruptamente encerrada pela chegada do povo Eldiano, que de forma violenta invade o local. Tomam suas terras, promovem terror e escravizam quem ali habitava. E não foi diferente com Ymir. Ela era mais uma entre tantos oprimidos. A liberdade era um conceito tão distante que nem fazia parte de seus sonhos. Em certo dia, alguém comete um simples erro, mas para o rei era uma ofensa imperdoável. E se a pessoa não fosse denunciada, todos ali teriam seus olhos arrancados. Sem hesitar, todos apontam para ela. Então, o rei ordena que ela seja caçada como um animal na selva. Ferida e sozinha, ela foge para a floresta e tenta se esconder em uma gigante árvore. Lá encontra algo que mudaria para sempre o destino da humanidade. Uma criatura com forma de espinha se funde com ela e assim nasce o primeiro titã. Ninguém sabe ao certo o que era aquilo. Um ser da terra? Uma força divina? Uma maldição do céu? Não importa, porque a partir daquele instante Ymir se torna uma entidade. Mas o que poderia ter sido a libertação se torna rapidamente em outra prisão. O rei não a teme, ele a domestica. Usa seu poder para construir pontes, abrir campos, levantar cidades e principalmente para esmagar seus inimigos. Isso incluía o povo de Marley. Com o tempo, ela dá luz a 3 crianças, Maria, Rose e Sina. Por anos e anos, ela faz tudo em nome da obediência, até o dia em que, em um atentado contra o rei, ela se joga na frente dele, não somente por lealdade, mas porque no fundo ela o amava. O rei, temendo perder o seu bem mais precioso, ordena que suas filhas devorem o corpo da própria mãe. Assim, o poder titânico se espalha, até formar os 9 titãs originais. E a própria Ymir, ou a sua consciência, permanece presa nos caminhos. Um plano fora do espaço-tempo, onde a areia se estende ao infinito e onde todas as vidas dos portadores de titãs se cruzam. Muito tempo depois da morte de Ymir, os descendentes de seu sangue continuaram a carregar o poder dos titãs. O Império Eldiano, fortalecido pela força bruta de suas linhagens, dominou o mundo por séculos. Os Eldianos oprimiram, conquistaram e destruíram todos os povos. E depois, como não haviam mais povos a serem oprimidos, começaram a guerrear entre si. E por trás dessa maquinaria de guerra estavam os reis da linhagem Fritz. Ao contrário de seus antecessores, Kar era diferente. Ele carregava em si uma culpa imensa. Ele via um ciclo de ódio que nunca terminava. E ele decidiu que aquilo precisava acabar. Mas não com uma revolução, não com justiça direta. Kar fez algo completamente diferente. Secretamente, ele arquitetou um plano junto com a família Tybur. Juntos, eles construíram a narrativa da heróica vitória de Elos sobre o rei demônio Fritz. Tudo isso foi um teatro cuidadosamente encenado. O rei cedeu e partiu com parte do povo eldiano para uma ilha que se chama a Ilha Parades. Lá, ele ergueu muralhas feitas com milhões de titãs colossais. Criou 3 muralhas, Maria, Rose e Sina. E dentro delas fundou o novo reino, isolado, oculto do resto do mundo. Mais que isso, Kar Fritz lançou uma maldição do esquecimento. Usou o poder do titã fundador para apagar as memórias de todos dentro da muralha. Eles acreditariam que eram os últimos humanos vivos. No entanto, Kar Fritz fez uma promessa, um voto de renúncia à guerra, uma maldição que impedia qualquer rei da Ilha Parades, descendente de seu sangue, de lutar. Kar Fritz queria que seu povo eldiano fosse deixado em paz, o que ele chamava de paraíso na terra, mesmo que temporário.
Após a partida do rei Fritz para a Ilha Parades, um novo capítulo começou em Marley. Marley se aproveitou da instabilidade para controlar 7 dos 9 titãs originais. Com esses poderes, o Império Marleyano se ergueu como uma superpotência, colonizando territórios, esmagando exércitos, agora com os titãs como armas vivas a seu serviço. Mas Marley não tinha o poder dos titãs por si só. Ele precisava de Eldianos para usá-los. Os Eldianos que estavam no continente foram confinados em zonas separadas do restante da sociedade marleyana. Os Eldianos eram marcados por braçadeiras e vigiados por militares. Havia regras para tudo. Eram considerados herdeiros dos demônios de Ymir, e o seu único valor era o de servir como ferramenta. Crianças eldianas eram selecionadas e treinadas desde pequenas para competir entre si e ganhar o privilégio de herdar um dos titãs originais, tornando-se guerreiros de Marley, recebendo até o título de Marleyano honorário. Ao mesmo tempo, muitos que desobedecessem à lei eram transformados em titãs irracionais e largados nas fronteiras da Ilha Parades, uma punição cruel que também servia de dissuasão para suas fugas e rebeliões. Eldianos aprendiam desde pequenos que seus ancestrais haviam cometido atrocidades contra o mundo inteiro, que eram geneticamente inclinados à destruição e que por isso deviam pagar por seus pecados com uma lealdade inquestionável ao povo de Marley. Grisha Yeager não foi um homem comum. Nascido em Marley, na zona para Eldianos, cresceu sob o peso da vergonha imposta por um mundo que odiava seu sangue. Ainda garoto, viu seu coração se despedaçar quando sua irmã mais nova, Faye, foi brutalmente assassinada por oficiais marleyanos, e tudo isso para conseguir, conquistar um sonho de criança, que era poder ver uma aeronave. A dor desse momento moldou a sua vida inteira. Mais tarde, já adulto, Grisha se uniu ao movimento de restauração de Eldia. Ele se casou com Dina Fritz, descendente da linhagem real, e teve um filho, Zeke. Grisha acreditava que seu filho seria a chave para o futuro, até que Zeke descobre algo terrível. Os militares de Marley sabiam da rebelião e eles iam contra-atacar. Bom, ele foi influenciado por seu novo melhor amigo e, se vendo encurralado, já que seu pai se recusava a parar de lutar, ele denunciou sua própria família e os outros membros para o governo. Grisha foi capturado e condenado ao exílio eterno na Ilha Parades, mas foi ali, entre as muralhas, que o seu destino tomou um novo rumo. Quando está prestes a se transformar em um titã irracional, Grisha foi salvo por um homem inesperado, Eren Kruger, o Coruja, um agente infiltrado dos restauracionistas, que carregava o titã de ataque. Kruger confiou a Grisha seu poder e sua missão final, salvar Eldia. Grisha foi até as muralhas e se casou novamente, agora com Carla, e teve um novo filho, Eren Yeager. Durante anos, Grisha viveu uma vida comum como médico, mantendo-se à sombra, aguardando o momento de agir. De volta à Ilha Parades, lá não havia somente paz, como o rei Fritz desejava. E agora eu vou comentar aqui com vocês várias paradinhas que aconteceram dentro da muralha, que na boa, quem tava chapado na paz era o rei, porque uma galera tava se dentro da muralha. Começando, que a promessa de um refúgio isolado do mundo exterior, onde os horrores da guerra jamais chegariam, era construída sobre uma base de mentiras. A família real legítima vivia oculta, governando das sombras, enquanto um rei falso ocupava o trono. Outra coisa que deu merda foram os Ackerman, criados originalmente como guerreiros de elite, devotados à proteção do rei, mas a sua imunidade à manipulação do fundador os tornava perigosos. O rei não podia moldá-los, então escolheu caçá-los. E é nesse contexto vulnerável que encontramos Mikasa, uma criança diferenciada, que além de ter o sangue Ackerman, era descendente de uma linhagem oriental rara dentro da muralha, e por conta de sua aparência incomum, se tornou vítima de um crime. Ela era apenas uma criança, mas no instante em que Eren aparece para resgatá-la, o instinto ancestral dos Ackerman despertou. Desde então, ela carregou dentro de si uma devoção a Eren, que se confundia com amor, culpa e dívida. E ela passaria a vida inteira, 4 temporadas, tentando entender o que ela sente. Levi,
ele também carrega esse legado. Filho de Kushel Ackerman, ele nasceu na miséria. Foi criado por Kenny, seu tio, que após alguns anos simplesmente o abandonou. Erwin Eoto era filho de um simples professor, mas um professor que ousou questionar a história oficial. Seu pai lhe contava teorias proibidas, suposições de que o mundo era maior do que diziam, de que havia uma mentira sendo sustentada por aqueles no poder. Pouco depois, o seu pai foi de arrasta, e tudo foi mascarado como um acidente. Aquilo moldou sua visão de mundo. Para ele, a paz jamais valeria mais a pena do que a verdade. Krista Lenz, ou como deveria ser chamada, Historia Reis, filha legítima de Rodoreis, chefe da família real, ela foi criada longe da nobreza, por vergonha. Ela cresceu buscando aceitação, amor e sentido. Conclusão, né, galera? A Ilha Parades não era uma terra de paz, mas uma prisão de memórias roubadas, de linhagens perseguidas e de sangue derramado em nome da ordem. Bom, apesar de todos esses poréns, havia um certo conforto na maioria das pessoas que vivem dentro da muralha. Muitos aceitavam essa paz sem questionar, enquanto outros pensavam em buscar sua liberdade. E é nesse cenário que vemos Eren Yeager. A primeira cena parece até comum, apenas um garoto deitado tendo um sonho longo e profundo. Mas aquele instante, na verdade, era o Eren do futuro com o poder do titã de ataque interferindo e se conectando com o Eren do passado, que acorda chorando sem saber o porquê. Bom, ele vive sua vida normalmente dentro das muralhas, junto com sua irmã adotiva, Mikasa Ackerman, e junto de seu melhor amigo, Armin Arlet. Mas essa falsa paz que todos viviam dentro das muralhas está prestes a ser quebrada de forma brutal em um único dia. 4 guerreiros enviados por Marley estão a caminho da muralha, mas tudo deu ruim antes mesmo de começar de fato. Marcel, tentando salvar seu amigo Reinar, foi devorado por Ymir. E bom, é aqui que o anime de fato começa, né? Um titã colossal aparece sobre o topo da Muralha Maria e destrói o distrito de Shiganshina. A cidade é invadida por dezenas de titãs. Eren vê sua mãe sendo devorada diante de seus olhos, incapaz de salvá-la, entre aspas, galera, porque na verdade esse titã ele ia atacar Bertholdt. Foi o Eren do futuro influenciando o titã a comer a sua própria mãe. Pois é, e ele toma essa decisão para influenciar nos acontecimentos futuros, já que é essa cena que o marca profundamente, plantando nele um ódio absoluto com juramento. Paralelamente a isso, Grisha, o pai de Eren, foi até a caverna e implora para Frida Reis usar o poder do Titã Fundador para salvar as vidas do povo das muralhas, mas ela simplesmente se recusa, devido ao juramento de renúncia. E Grisha aqui nesse momento também é manipulado pelo Eren do futuro. Transformando-se em Titã, ele enfrenta Frida, mas ela não é habilidosa o suficiente para utilizar totalmente os poderes do seu titã e é comida. Grisha massacra o resto da família Reis, com exceção do pai de Historia, que escapa. Com o poder do titã de ataque e com o fundador em mãos, vai até Eren e passa os poderes para ele. E só lembrando que tudo isso aconteceu por causa do próprio Eren. Com a queda da Muralha Maria, a população é forçada a recuar para dentro da Muralha Rose, levando fome, pânico e revolta. Após alguns anos, o trio decide se alistar no exército, dando início a anos de treinamento árduo onde conhecem futuros soldados, cada um com suas próprias motivações, traumas e segredos. 5 anos após o massacre de Shiganshina, mais uma vez o Titã Colossal reaparece, atacando de maneira repentina e abrindo uma brecha na Muralha Rose. Os Titãs invadem novamente, mas dessa vez Eren está pronto para lutar. Ele não hesita nem por um momento. Mas, né, não é só de determinação que a gente vive. E aí, pra salvar o querido aqui do Armin, né, é um bunda mole. Eren já logo se sacrifica. Bom, um novo titã surge e começa a atacar todos os outros titãs. E esse novo titã é Eren Yeager. O choque é imenso. Claro, todos viveram por anos na ignorância dentro das muralhas. Quando Eren consegue usar esse poder para ajudar seus amigos e ainda selar uma brecha na muralha, ele ganha uma chance de provar o seu valor. A partir daí, a história toma novos rumos.
Eren é interrogado e fica sob custódia pelo regime militar do reconhecimento. Com Erwin determinado a saber a verdade, a comandante Hanji Zoe obcecada por entender os titãs e o capitão Levi Ackerman. E uma nova missão é organizada, além das muralhas. E tudo isso, na verdade, é um plano de Erwin que desconfia que há alguém infiltrado no exército. E como esperado, durante essa missão surge uma nova e terrível ameaça. A titã fêmea, ágil, inteligente e letal. Segundo Armin, ela parece estar à procura de Eren e mata diversos soldados sem hesitar. Após a batalha, seguindo as pistas de Armin, o grupo consegue descobrir a traidora. Sua identidade é Annie Leonhardt. O confronto entre Eren e Annie destrói partes inteiras da cidade. Ao fim da luta, Annie, a fim de se proteger, se cristaliza em um casulo indestrutível. E o plot twist vem quando um pedaço da muralha é destruído. Há titãs dentro das muralhas. Após essa descoberta, se inicia uma nova tensão. Vários titãs são avistados dentro da muralha. E claro, a primeira suspeita é: a Muralha Rosa foi destruída. Mas a gente sabe que não é bem assim. O que acontece de fato é que Zeke transformou as pessoas de um pequeno vilarejo em titã. E isso incluía a mãe de Connie. Bom, com isso, diversos grupos de reconhecimento são enviados para investigar. Cara, deu muito ruim. Vários soldados vão de base. Todo mundo se fode. Ymir se fode, descobrem que ela é uma titã, um caos. Eles não acham um buraco na muralha, porque não tem mesmo. E Reiner, depois de ter vivido tantos anos com as pessoas da muralha, já nem sabia mais o que era certo, o que era errado, a qual lugar pertencia. Ali, ele se transforma, do nada, no alto da muralha. Eren, enfurecido pela traição, enfrenta Reiner. No fim, conseguem capturar Eren e Ymir e fogem em direção à floresta. Pouco tempo depois, o Esquadrão do Reconhecimento, liderado por Erwin Smith, lança uma ofensiva brutal para recuperar o Eren. No meio do combate, titãs surgem por todos os lados. Erwin perde um braço, mas segue gritando. A cena é de sacrifício total, apenas para permitir que Eren possa escapar. E é um momento de desespero e numa cena ridícula, que se não fosse a titã com sangue real, ele ia morrer nessa merda. O Eren, ele desperta o poder de controlar titãs. E assim, eles escapam. A duplinha aqui também escapa, graças a Ymir, e como agradecimento, depois ela vai de vala, enfim, né? A partir daqui, o caos político e a enrolação começa a dominar a narrativa. A ameaça agora não é apenas externa, mas interna. Pô, eu vou ser sincerona com vocês aqui, essa temporada é um saco. Putz, mano, vocês me perdoam, eu vou dar uma boa resumida aqui. A história do Kenny, que eu não tô nem aí, Eren História sequestrado, Erwin acusado por umas coisas nada a ver, uma enrolação, umas coisas políticas. O Eren, ele é amarrado, seus amigos vão lá ajudar, História não quer comer ele e herdar o fundador. Rodorês dá uma lambidinha no fluido, vira essa perereca gigante, Eren chora igual eu na TPM e consegue o poder do endurecimento e salva todo mundo. Eles se juntam lá, uma estratégia, ela é derrotada, o Kenny vai de base e entrega pra Levi uma seringa com fluido, História coroada rainha, e é isso. Agora, depois de toda essa lenga, a história volta a ficar cabulosa. O Esquadrão do Reconhecimento se prepara para uma missão mega arriscada: retomar a Muralha Maria. E, enfim, descobrir o que há no porão da casa do Eren. Os soldados marcham até o lar onde tudo começou. A batalha que se segue é uma das mais brutais da série. O Esquadrão de Reconhecimento se divide em dois grupos. Um enfrentando o Titã Blindado e o Colossal dentro da muralha, e o outro, o Titã Bestial fora da muralha. Erwin, se vendo encurralado, lidera uma investida suicida com os novatos, cavalgando de frente para a morte, tentando apenas criar uma chance para Levi se aproximar de Zeke. Mas no fim, o Bestial escapa. Dentro da muralha, eles conseguem derrotar o blindado, mas o Colossal segue indestrutível. Armin aposta tudo em um plano desesperado. Ele se sacrifica, deixando seu corpo ser queimado pelo vapor do Colossal. A vitória é conquistada, mas a um custo muito alto. E ali surge a escolha mais cruel de todas. Com a seringa em mãos, Levi tem dois
2 corpos diante de si. A fim de dar paz ao comandante daquele mundo, escolheu Armin, que provou seu valor diversas vezes com estratégias de batalha. Finalmente, descem até o porão da casa Yeager. Lá encontram uma foto, tecnologia da qual não tinham conhecimento, e livros escondidos por Grisha. Eles espalham a verdade a público. Após recuperarem a Muralha Maria, a população retorna pouco a pouco. Com o passar do tempo, o reconhecimento explora e elimina todos os titãs da ilha e finalmente encontra o local onde o povo de Eldia era transformado em titãs. Agora, eles dominam completamente a ilha. Todos os navios que chegam lá são atacados, e dentre eles surgem 2 soldados. Eles se apresentam como aliados da ilha, enviados por Zeke, o que no fundo não passa de uma farsa. Após os traumas que passou na sua infância, Zeke vê como única opção de paz a exterminação pacífica dos Eldianos. Com o passar dos anos, eles vão até o território inimigo disfarçados. Enquanto todos passavam por novas experiências, Eren está mais distante do que nunca. Até que certo dia, ele se afasta de seus amigos e se encontra com Zeke. Ele apenas começa a entrar em contato quando encontra Falco por acaso, e o usa como um mensageiro. Certa noite, ainda usando da ingenuidade de Falco, ele coloca o seu plano em ação. Se transforma em titã, destruindo parte da cidade de Libério. Após uma longa batalha, Eren finalmente come o titã martelo de forma inesperada, e sai junto com Zeke, são e salvos pelo reconhecimento. Armin, apesar de ir contra todos os seus princípios, ele se transforma em titã colossal e destrói a frota inimiga. Plano concluído. Exceto uma coisa. Gabi e Falco embarcam na aeronave. Ela atira na Sasha, que vai de base gemendo carne. De volta para a ilha, Eren é preso, Gabi e Falco também, e Zeke é mantido em observação, afastado. Só que os 4 escapam. Eren se junta à facção Yeager, aprisionando soldados, e Zeke já tinha uma carta na manga há muito tempo. Colocou fluido espinhal em vinhos trazidos de Marley e transformou todos do exército que estavam vigiando ele em titãs. O único que sobra é Levi. Enquanto isso, a guerra se aproxima. O titã carroceiro, o titã mandíbula e Reinar atacam Eren ao mesmo tempo. O exército de Marley se junta aos guerreiros e invade a Ilha Parades pelos céus. Do outro lado da ilha, Hanji consegue fugir junto com Levi pelo rio e Zeke consegue se juntar à batalha. Dá um berro e transforma todos os soldados, inclusive Falco, em titã. Como resultado, Galliard, o titã mandíbula, que já estava enfraquecido, se sacrifica para poder salvar Falco. Com toda essa confusão, Eren escapa e corre em direção a Zeke. Mas Gabi, que não é apenas uma criança, mas uma criança treinada para se tornar guerreira, pega essa puta arma e pei. A cabeça de Eren roda até as mãos de Zeke. Porém, o que todos temiam acontece. Ambos se conectam e entram no caminho. Eren revela a Zeke o verdadeiro poder do titã de ataque e as suas verdadeiras intenções. Ymir, há 2000 anos presa à vontade da linhagem real, encontra em Eren algo diferente. Alguém que não a manda obedecer, mas a compreende. E é por isso que ela o escolhe. Milhares de titãs colossais despertam e começam a pisotear cidades inteiras. Dentro da ilha, os amigos de Eren estão todos perdidos. Os antigos aliados se unem. Eles não lutam apenas pelo mundo, mas pela própria humanidade. E para isso, precisam lutar contra seus próprios amigos. Eles são forçados a recuar para um hangar em Odiha, onde precisam fazer a manutenção da aeronave. Quando estão prontos para sair, Floch chega e atira na aeronave. Eles são forçados a ficar para fazer o reparo, mas não há tempo. O calor das chamas titânicas se aproximava. Hanji sabia que alguém precisava ficar para trás. Não havia tempo suficiente para consertar a aeronave e escapar com todos. Com um sorriso melancólico e os olhos firmes como nunca, ela entregou o comando a Armin e caminhou para a linha de fogo. Em uma cena épica e uma das mais emocionantes do anime, ela avança sozinha contra o rugido colossal.
os seus olhos brilhando entre admiração e medo. As chamas consumiram seu corpo, mas ela não recuou. Lutou até o fim para seus companheiros ganharem tempo. O grupo enfrenta titãs criados por Eren, versões fundidas de antigos portadores. Armin é capturado e impedido de se transformar. A luta é intensa e eles são massacrados logo de cara. E é nesse momento que Falco aparece em uma forma inesperada, um titã voador. Armin consegue acessar o plano dos caminhos. Lá, ele se encontra com Zeke, e juntos eles despertam antigos aliados. Agora, os titãs lutam entre si, salvando seus amigos. Zeke aparece diante de Levi, e claro, não dura nem um segundo e pei. Jean vê uma oportunidade de se aproximar da nuca de Eren, e com uma tristeza nos olhos, ele aciona a bomba. Com isso, a lacraia gigantona sai de dentro do Eren, e Armin, agora libertado, consegue usar o seu poder. Mas não é o suficiente para acabar com a lacraia, e a vagabunda ainda usa o poder dela para transformar os poucos eldianos que restaram em titãs. A luta é intensa, bicho. Mas enquanto Armin luta contra Eren, junto de Levi, eles abrem uma brecha para Mikasa. E dentro da monstruosidade do titã fundador, ela encontra Eren, ainda em forma humana, de forma vulnerável. Não, eu não vou narrar isso, eu não vou falar, não vou fazer vocês reverem essa cena horrível, creepy, esquisita, bizarra. A Mikasa teve 4 temporadas para dar uma bitoquinha no Eren, aí ela, não, deixa pra lá, vamos só. Com a morte de Eren, é reveladas memórias de conversas e um tempo que ele passou com cada um de seus amigos. E Ymir Fritz é finalmente libertado. Os titãs ao redor do mundo se desfazem e pela primeira vez em séculos, a humanidade respira sem o peso dessa ameaça. Anos se passam, a ilha é salva, mas o ciclo de ódio não é apagado com a morte de Eren. Ele continua enquanto a humanidade existir.